Sejam bem-vindos ao nosso Direito Bancário em Debate, hoje diretamente aqui do aeroporto de Brasília, mas eu não poderia deixar de fazer essa live semanal com vocês. E hoje nós temos um super convidado, Dr. Pedro Montedo, que vai aqui tratar conosco sobre transformação de carreira, mudança na advocacia. Então, fique atento aí porque tem muita coisa legal, muito insight, muita dica, muita sacada para que você realmente transforme a sua advocacia, como o Dr. Pedro tem feito aí ao longo da advocacia dele. E eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou aqui no aeroporto, então pode ser alguma interferência de som. Então confirme para mim aqui no nosso chatzinho para ver se está tudo certo a parte de som. E você que está aqui entrando agora, pega esse aviãozinho, já compartilha com seu amigo, sua amiga advogada que precisa transformar, revolucionar a advocacia. Hoje nós vamos falar realmente sobre assuntos relevantes para vocês na advocacia. Já vou convidar o Dr. Pedro aqui para entrar, para que possamos dar início ao nosso encontro de hoje. Ótimo, obrigado, doutor Tiago Valente, por confirmar a questão do áudio. Doutor Pedro, mandei o convite. Bom dia! Bom, bom dia, professor. Bom dia aos demais colegas. Tudo Bom bem? dia, tudo bem. Primeiro, Pedro, obrigado por estar aqui, por aceitar o nosso convite, estar na nossa live semanal Direito Bancário em Debate. É uma honra muito grande recebê-lo aqui. E já para o pessoal te conhecer um pouco melhor, fale de onde você é, Pedro. Se apresente aí minimamente para que todos te conheçam. Professor, primeiramente eu quero agradecer imensamente a oportunidade. Conforme tínhamos conversado, me sinto extremamente lisonjeado e grato pelo reconhecimento. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Professor, então, eu sou Pedro Montedo Cunha, eu falo de Bagé, interior do Rio Grande do Sul. Aqui eu brinco que eu estou no calcanhar do país. Que legal. E é bacana, assim, porque você está no interior do país, né? E isso é importante falar, porque as pessoas têm aquela crença limitante, Pedro, de que a advocacia só pode trazer algum tipo de resultado se eu estiver numa grande capital, né, em uma grande cidade, e isso hoje, na verdade, está superado. Hoje não, tem alguns anos, né, principalmente pós-pandemia, a gente teve uma alavancagem muito grande de quem quer fazer uma advocacia realmente que traga resultados. E o digital, né, a grande porta de entrada que a gente tem para este cenário, né, da advocacia, principalmente para quem não tem um familiar, já tem um escritório de base, ou não está numa grande cidade. Então, a advocacia digital realmente é uma forma de transformar vidas, né, profissões, e transformar também a população local. Sabe o que eu acho interessante, Pedro, nesse cenário de advocacia? É que, antigamente, os grandes escritórios, os bons advogados, todos se deslocavam para a capital. E acabava que a população das pequenas cidades, das médias cidades, muitas vezes não tinha essa oportunidade de contratar um profissional especializado, pegar um profissional que seja expert, ainda mais nessa área do direito bancário. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O direito bancário é uma área ainda que tem poucos experts na área. A gente precisa explorar mais isso a fundo, porque poucas pessoas, a gente conhece pessoas do direito de família, parte criminal, previdenciária e trabalhista, nem se fala, né? Esses aí tem toda esquina, tem um. Bom, Mas na área bancária a gente tem poucos profissionais ainda qualificados. Então essas pessoas ficavam às vezes privadas, tinham improcedências, temos vários precedentes ruins com base nisso, e hoje não. O mercado está aberto aí para que as pessoas contratem bons profissionais em todos os cantos do Brasil. E você é um exemplo muito claro disso. Pedro, há quanto obrigado, tempo que você professor. está advogando? Professor, eu já fazem alguns anos aí. Há dois, em 2 meses vão fazer 9 anos já de Que advocacia. bacana. Que bacana. Já tem uma experiência, um know-how. E no bancário mais dedicado, mais específico? Tem quanto Então, tempo? assim, professor, no bancário específico, eu já tinha uma certa familiaridade, porque no primeiro escritório onde eu estagiei lá se trabalhava única e exclusivamente com direito bancário. Legal. Lá, onde se falava em lei de usura, aquela questão toda. Mas eu brinco até com o meu ex-chefe, né, que era muito barulho para pouca resolução, né, professor? Porque era a advocacia mais do mesmo que eu vejo, era aquele modelão,
tem que ter um estudo mais aprofundado, aquela coisa toda. Mas a dedicação, de fato, ela se tornou mais incisiva, algo em torno de 7 meses, né? Quando então passei a conhecer o professor, me inscrevi na ABD e aí foi um divisor de marcos, né, professor? Ali sim eu consegui entender a fundo e aprender, né, realmente as nuances do direito bancário, as inúmeras oportunidades que ele nos propõe. Então, de forma mais apurada, né, digamos assim, há uns 7 meses aí. Que bacana. E essa parte do direito bancário mais aprofundado que a gente fala é algo importante hoje, né? A advocacia bancária, ela tem sido muito maltratada pelos tribunais. Então, quando você faz mais do mesmo, a chance de improcedência aumenta, né, Pedro? Acho que isso você, na advocacia, pode ver Exatamente. muito claramente. E não só isso. A gente tem um movimento hoje extremamente complexo de acusação indevida e injusta contra bons profissionais de litigância predatória, pelo simples fato dele ter várias Exatamente. ações. Então, quando você sempre faz mais do mesmo, o risco de cair nessa vala comum aumenta, né? A chance de você entrar nisso. E você entende Isso hoje, mesmo. né, dentro da sua advocacia, que essa especialização, conhecimento de, eu falo que não ser mais advogado CDC, né, é, Exatamente. é impactante na sua advocacia? Ah, professor, demais, assim, ó, em todos os aspectos, né, professor, tanto principalmente na questão profissional, né, mas também na questão particular. Esses estudos, essa aperfeiçoação, se tornar mais assertivo com relação ao direito bancário, né, ele faz toda a diferença, né, professor? Inclusive até nas decisões, quando tu leva, eu mesmo, uma peça que se torna atrativa, quase que desenhada ao magistrado, a tendência a se ter a procedência ela é muito maior, né, professor? Porque a gente tende e falando por mim, de forma errada, a querer que o magistrado ele tenha um conhecimento mais a fundo, né? E, se, e geralmente quando tu fica de forma superficial, tu vai ficar somente no CDC. Por vezes o magistrado não tem nem conhecimento com relação à autorregulamentação bancária, por exemplo, né, professor? Então é extremamente importante e faz toda a diferença essa especialização, né, professor? Faz toda a diferença. Você falou um ponto fundamental aí da questão da gente achar, porque no passado era assim, né, Pedro, de partir da premissa de que o judiciário ele conhece todo o direito, conhece todo o ordenamento jurídico, então ele, a partir do fato, ele aplicaria o direito ali. Mas no direito bancário, eu falo que é uma área muito peculiar. Ela não dá essa oportunidade para o advogado. O advogado que vai acreditando Não. nisso, ele vai quebrar a cara. Porque, infelizmente, os magistrados não são especializados em direito bancário. Não é, eu não estou falando que é Uhum. questão de estudar ou não estudar, mas é praticamente impossível hoje, pelo volume de processos que os Exato. magistrados têm, a multiplicidade de matérias, porque são poucos os estados que têm varas bancárias especializadas. Tem vara especializada em Uhum. consumidor, mas consumidor é gigantesco, então não é uma especialização, né, eu diria. E aí, se você não leva mastigado, ele não conhece resolução do Conselho Monetário, ele não conhece Nada. instruções normativas do INSS, que também são importantes na parte bancária. Ele não conhece Extremamente. portarias do Ministério da Fazenda, que trata de limitação de consignados de servidores públicos federais. Ele não conhece. Ele não Uhum. conhece a autorregulação bancária que você citou aqui. Nada, nada de autorregulação bancária. E aí você vai só com o CDC. E aí é que surgem as grandes improcedências nesse cenário que a gente vê jurisprudencial. E quando você leva, como você falou, a petição mastigada para o magistrado, você fala, poxa, tem que olhar isso aqui diferente, porque o que ele está me trazendo aqui eu nunca vi. Exato. Já impacta por ele nunca ter visto aquilo no dia a dia dele. Já é impactante só por esse fato, independentemente de ter jurisprudência ou julgados ali naquele caso. Já é impactante ter uma novidade de argumentação jurídica ali. Principalmente em Uhum. fraudes bancárias que a gente tem, né? É muito importante. E um outro ponto, Pedro, que eu acho bacana a gente comentar, que as pessoas precisam ter mais consciência sobre isso, é aquele desespero
Isso é normal, porque o cliente faz isso com o advogado, faz isso na defensoria também, tá, Pedro? Não pensa que é só na advocacia, não. Que é o cliente Eu achar que imagino assim, que ele seja. toca na sua rede social, aí no outro dia você vira uma petição inicial. Ele acha que você é assim, né? É, E não é assim. exatamente. Temos aquela fase de maturação do processo, né, que é a fase Uhum, extrajudicial. Eu, às vezes, sou perfeito. taxado de ser um burocrata, né, um cara chato, né, metódico demais, enjoado, mas você, Pedro, dentro da sua visão, as notificações preparatórias que a gente chama, elas têm contribuído com a sua advocacia? Professor, eu particularmente, antes, né, de conhecer, eu era um advogado que negligenciava, né, essa parte extrajudicial. E hoje, colocando em prática, eu vejo que ela faz toda a diferença. Até os olhos do magistrado vê que se tentou de forma administrativa a resolução daquela problemática, não se teve êxito. Então, tu já chega com um embasamento maior, né? Tu chega com argumentos ainda mais robustos. Então, hoje, indispensável a fase extrajudicial. Inclusive, eu, quando vou fazer as reuniões, eu já deixo claro para o cliente, justamente para tentar evitar essa ânsia, né, Sim. professor? Porque, muito como o senhor falou, o cliente ele ter contato um dia, e aí, já tem a decisão no processo? Já tem alguma coisa? É bem assim, né? Então, eu faço questão de deixar claro que a gente tem que passar por uma fase administrativa, explico o porquê dessa fase administrativa e fica tudo ok. Mas é essencial que se faça. E, a, Faz toda a e diferença. até, Pedro, se a gente puder particularizar um pouco mais essa parte extrajudicial, eu insisto muito sobre esse assunto ainda, porque eu quero ver os tribunais lotados de precedentes favoráveis, sabe, Pedro? Eu tenho feito um Uhum. movimento nesse sentido para a gente evitar julgados ruins, porque um julgado ruim ele é sempre aproveitado contra nós, que atuamos do lado do cliente bancário. Ah, Então a gente tem que com tentar buscar certeza. precedentes sempre positivos. E essa questão, principalmente eu falo, você atua bastante na parte de financiamentos de veículos, né? É uma atuação Bastante. importante. E nós temos um cenário, até fiz uma live sobre isso recentemente com outro aluno, Pedro, sobre parte de venda casada de seguro. E hoje, Nossa, a alegação de venda casada de seguro, se a gente só simplesmente pega o contrato, joga a tese na petição inicial pautada no tema 972, há uma grande chance de improcedência. A gente precisa preparar melhor o terreno aí, né? Você também trabalha com essa parte de venda casada no financiamento de veículos? direto, professor, direto. Assim, ó, eu arrisco a dizer que 99% dos casos tem aquela questão ali, daquela cobrança. E quando questionado, né, a instituição financeira de forma administrativa, sempre com respostas evasivas, ou ainda até se consegue alguma coisa, né, de resolução na esfera administrativa, mas já teve situações de simplesmente a instituição dizer, não, tudo bem, eu vou te devolver, mas a partir de agora. Como assim a partir de agora? E o para trás, como é que fica isso, né? Então, a gente tem trabalhado muito nessa questão também, né, professor, porque é quase que unânime nos contratos aqueles valores, e por vezes valores bem altos, né, professor? Isso é o que o pessoal às vezes ignora, sabe, Pedro? Porque a gente pensa, eu acho que é natural a gente pensar às vezes pequeno demais. A gente sempre parte da premissa de um Uhum. financiamento de um. Com todo respeito aos carros populares, tá, gente? Não tem nada preconceituoso nisso. Mas você pega lá um Mob, né, um Fiat Mobi, é um carro de 50, 60 mil, o seguro não vai ser tão substancial. Mas você pega um Audi, uma BMW, você pega um carro maior aí, Uhum. que está na casa de 200 a 500 mil, o seguro é um valor razoável. Se você pega ainda Exato. financiamento de caminhões, o seguro é altíssimo. Nossa, Altíssimo, né? Não sei é se você já absurdo. atuou em financiamento de caminhões, porque o valor é alto do caminhão. O seguro é acima de 10 mil, normalmente, a maioria dos casos, a Exatamente. maioria. Então, é algo que você Teve um único, pode falar. perdão, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, teve um único caso que nós trabalhamos, né, ainda estamos trabalhando, e assim, é absurdo. Não, Fora do normal. o valor do seguro é assustador às vezes, né? É desproporcional ao valor do carro em muitas situações. Então, se você não trabalha Uhum. adequadamente, você queima aí um tiro. E se você falou, eu gosto muito de usar isso como arma, sabe?
da parte, quando você faz a notificação e o banco fala assim, não, vou te devolver, mas ele devolve o que ele quer, né? Ou ele devolve só dali para frente, ou Exato. ele só devolve sem aplicar os juros que foi cobrado no período, ele nunca devolve o que é correto. Mas aquilo ali é uma arma poderosíssima para você. Quando o banco faz isso, você tem que tratar isso como uma confissão extrajudicial, ele está reconhecendo que ele errou. Uhum. Né? E eu falo, juiz, olha Exatamente. aqui, ó, eu provoquei o banco falou, eu vou te devolver, mas eu não concordo porque isso aqui é injusto, isso é abusivo. Ele está levando, querendo, né, leva Perfeito. vantagem isso aqui. E não dá. Então, você tem uma prova contra o banco a partir dessa notificação extrajudicial para pegar ele. Então, é importante nisso. E fora outras coisas, né? A gente tem tarifa de registro de contrato, Exato. que também é outro elemento. Não é que a tarifa é ilegal, mas se você não souber trabalhar, não fizer as notificações adequadas, você vai ter improcedência Uhum. nesse pedido. Né? A gente tem uma necessidade dessa fase extrajudicial. Isso ajuda, lógico que às vezes atrasa, os bancos dificultam e tudo mais, mas eu ainda reputo uma fase muito necessária para que se melhore aí os resultados na advocacia. Às vezes, no curto prazo, a pessoa fica chateada porque acaba atrasando a distribuição inicial e, lógico, demora a receber os honorários finais. Mas no longo prazo, se você tiver uma política de cobrar honorários iniciais, Pedro, eu não sei se você trabalha com essa Uhum. política, mas a fase Tá. extrajudicial é uma forma de você justificar, né? Não sei, se quiser falar um pouquinho sobre essa parte de honorários extrajudiciais, acho que é importante. Não, com certeza, professor. Isso até o direito bancário ele nos propõe, né? Eu faço questão como eu já tinha dito, de deixar clara essa fase administrativa e também é uma forma de eu argumentar o porquê da cobrança daqueles honorários iniciais, né? Porque se explica toda a situação. Então, aqui a gente tem trabalhado, sim, com a questão dos valores iniciais e a depender tem do caso, né? A depender do estado que se vai trabalhar, que já se tem um estudo com relação à jurisprudência, já se deixa mais ou menos organizado, ó, me paga o inicial e assim que se conseguir uma antecipação da tutela, que paga o resto. Então tem funcionado de forma bem bacana e tem sim utilizado essa questão do extrajudicial para justificar, né, a cobrança de honorários iniciais, sim, com certeza. Não, bacana. Isso é importante porque ninguém vive de amor, né? Tem que ter honorários Sim, iniciais para bancar o escritório, bancar as despesas. Mesmo que você faça uma advocacia digital, você tem custo operacional por trás disso, né? ah, Você tem tráfego. sim, Você não sim, gasta com, por exemplo, lá o escritório físico, às vezes, mas você gasta com tráfego, com gestor de tráfego, publicidades exato. nas redes sociais. Então, tudo tem um custo, gente. Mesmo que seja digital, você vai ter que ter um Uhum. custo embutido. Porque não é só o orgânico. O orgânico ajuda? Ajuda, com certeza. Mas você impulsionando, você vai escalar aí o seu trabalho, né? Você consegue aumentar. Não sei se nessa Exato. advocacia você também trabalha com a parte de prospecção, com tráfego pago também, Pedro? Professor, até eu costumo falar que o direito bancário ele foi um divisor de marco, né, professor? Porque hoje, da parte, principalmente na parte profissional, já se tiveram resultados que até então eram visualizados, mas não há tão curto tempo, né? Hoje aqui no escritório nós já temos campanhas rodando em em toda a parte sul do país. Hoje nós contamos com uma equipe, né, de gestão de tráfego, com responsável por LPs, essas coisas todas. E claro, né, um aporte direto ali para a prospecção dos clientes. Sim. Então, hoje sim, nós trabalhamos bastante assim, com a questão do tráfego pago, sim, Não, eu acho o que tem importante, não tem gerado. como, né? O orgânico ele chega a um ponto que ele trava, né? Ele limita. E você Exato, não exato. consegue acelerar resultado. O orgânico, ele leva muito mais tempo, né? É um processo de Uhum. maturação, de gerar autoridade, de as Exato. pessoas terem acesso à informação, porque às vezes o alcance não é tão grande. O tráfego pago não, ele te possibilita você romper barreiras. Pessoas que você não Perfeito. alcançaria, porque não são seus seguidores, você consegue ali. E viralizar um Reels, por exemplo, no orgânico, não é tão simples assim. Você tem que fazer Não. constante, constante, mas não é da noite para o dia que você vai viralizar um Reels para que ele chegue ali a 200, Uhum. 300 mil views. Não é assim. Né? Então você precisa
ter esse outro braço de prospecção, que é o tráfego pago, para também escalar mais o escritório. Acho que é importante isso. O pessoal está perguntando aqui o Instagram do Pedro. Aqui em cima, ó, é só clicar, não precisa nem sair da live. Clica aqui, você pode seguir o Pedro, pode me seguir quem não segue, clica aqui, já passa a seguir ali, que você vai seguir e ver, tem muita coisa legal que ele faz, que ele pratica no dia a dia da advocacia dele ali, para que vocês aprendam e vejam o quanto que é possível realmente mudar a advocacia dentro do direito bancário. E dentro dessa questão de mudança, Pedro, eu acho que é importante também a gente falar um pouco, o pessoal ter essa consciência da importância de você compreender os produtos bancários. Eu acho que é um fator muito importante, porque às vezes a pessoa entra, e até entra no curso, eu esqueço até de fazer propaganda, viu, Pedro? Ó, nós estamos com matrículas abertas do curso da ABD, a turma 10, basta tocar no link da minha bio e fazer sua inscrição lá, a matrícula vai só até amanhã, à meia-noite, tá? 23h59. E aí, Pedro, com relação a esta organização de produtos, você trabalha bastante com financiamento de veículos, mas do direito bancário, na verdade, eu falo que ele tem vários produtos, né? O direito bancário é um grande leque, que nos braços desse leque são vários produtos que você tem para trabalhar. Financiamento de veículo e o financiamento de veículo, na verdade, para mim, eu não sei se você trabalha com os dois lados, ele é um braço duplo, porque você atua tanto nas revisionais quanto na defesa em busca e apreensão. Quando você aprende o contrato, você Perfeito. consegue trabalhar dos dois lados, só vai mudar a estrutura de peça, Perfeito. né? Então, é Exatamente. um produto que você pode trabalhar. E o que é bacana é que quando você se estrutura para isso, você consegue trabalhar nas duas frentes. Mas este é um dos produtos que o direito bancário te possibilita. E aí, falando desse produto, Pedro, não sei se você já teve a experiência de ter, por exemplo, um cliente que bateu no seu escritório, por exemplo, por uma campanha de tráfego pago ou orgânico de financiamento de veículo, mas na verdade você descobriu aí na análise outras oportunidades para a sua advocacia. Tem isso na advocacia bancária? Professor, direto, inclusive ontem, né, pela manhã, em decorrência da campanha do tráfego pago, entrou em contato comigo um cliente, né, querendo saber a respeito de busca e apreensão, enfim, mas não era bem o caso, se tratava de contrato entre particulares, conversas daqui e dali, resumo. Hoje, vamos fechar contrato de honorário, uma ação de blocklist. Ou Aí, tá vendo? seja, o direito bancário ele tem essas nuances, né, professor? Ele ramifica. E bem como o senhor sempre nos coloca, o cliente bancário dificilmente ele tem uma unicação, né, professor? Essas questões elas aparecem ao natural no direito bancário. Então, ontem foi um caso desses que se veio por uma vertente e vai se acabar fechando o contrato em decorrência de outro. Eu até brinco e ouso dizer, sabe, com relação à parte do cliente bancário, Pedro, porque assim, se você souber essa fase exploratória do extrajudicial, é difícil você não fechar o lead ali por falta Uhum. de produtos, não é questão de produto. Porque às vezes pode não fechar por questão de valor de honorários, a pessoa não está com condições de pagar, Sim, aí é natural de qualquer área do direito. Mas no direito bancário, é difícil você sair com um cliente que bateu na sua porta sem você ter um produto jurídico do seu escritório para ofertar para ele. É difícil, perfeito. né? Porque assim, bateu o lead lá, seja qualquer assunto que for, fraude Pix, por exemplo. Aí você vai conversar com ele, peraí, não, amigo, você veio aqui para falar de Pix, esse problema a gente resolve também. Mas, se eu te contar que existem outras possibilidades de você reduzir dívida, reaver valores que você pagou indevido, e às vezes até indenizações, como a blocklist que você mencionou. Vamos explorar isso sem qualquer compromisso? Vamos sentar aqui, vamos investigar a sua vida financeira? Vamos fazer destrinchar ali tudo que tem? Se ele topou, aceitou, é a hora de você entrar, ligar a maquininha do advogado comercial. Liga a maquininha, peraí, É isso vamos aí. vender. Liga a É maquininha. isso aí. E aí você vai lá, Perfeito. crédito consignado, dentro do crédito consignado você tem vários subprodutos, porque você tem empréstimo consignado, Uhum. RMC, RCC, e dentro desses produtos variações de ações, não é só uma ação para cada tipo de produto, né? Por exemplo, no crédito consignado Perfeito. INSS, no empréstimo, você tem a revisão pelo teto de juros do INSS, você tem a revisão pela taxa média,
tem ainda a questão do descumprimento, porque o contrato prevê uma taxa X, mas na verdade ele não pratica isso, ele pratica acima disso. E ainda tem um outro subproduto que é o contrato não solicitado. Isso é muito comum no INSS, né? A pessoa tem um primeiro empréstimo, aí vão renovando, 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 sem a concordância, ou por meio de fraude mesmo. Então, nestas situações, você veja, só de um cliente do INSS você tem 5, 6 produtos, no mínimo, para oferecer para ele. Né? E eu acho que você tem essa experiência de ter essas pessoas que têm outros produtos, que buscam por uma coisa, mas você oferece outra. Hoje você trabalha com que oportunidade dentro do direito bancário, Pedro, no seu escritório? Professor, praticamente todas. Porque assim, como eu como venho do previdenciário, né? E aí, hoje eu vejo o quanto que eu deixei de dinheiro na mesa, né? Porque até então, a questão do previdenciário era muito restrito ali, a CNIS, aquelas documentações pertinentes a eventuais benefícios de aposentadorias. Hoje, quando vem aquele cliente previdenciário, eu já olho ele com outros olhos. E dificilmente não se tem algum produto bancário para ser oferecido. Então, hoje, a gente, além da questão da revisional de veículos, da busca e apreensão, a gente trabalha bastante com a questão dos empréstimos consignados, a questão do RMC, essas coisas, todas essas ações nós estamos também ofertando aos nossos clientes e tem dado muito certo, né, professor? E aqui é bom frisar, né? Sim. Por isso a importância do estudo do direito bancário, por isso a importância de se aperfeiçoar na área do direito bancário. Porque é que eu, e falo por experiência própria, deixei muito dinheiro na mesa por não saber, por não conhecer. E dentro desse espectro, Pedro, de não conhecer, a advocacia bancária diferenciada contribuiu contigo nesse processo de construção, de descobrir as oportunidades? Nossa, professor, demais, demais. Eu volto a dizer, é o Pedro antes e o Pedro depois da ABD, né, professor? Eu vinha de uma advocacia maçante, do ponto de vista de pegar do A a Z, um dia tu ir do previdenciário ao penal, mas do ponto de vista financeiro não ter o retorno, né, que se almejava. E aí, no momento que se ingressa na advocacia bancária diferenciada, começa a se estudar, nossa, por aí, assim, ó, realmente é um divisor de águas ali. Fez toda a diferença, faz total diferença em todos os aspectos, né, professor? Inclusive na mentalidade, né? Onde não é só, é o que eu digo ali, não é apenas o direito bancário, há toda uma mudança de mentalidade, a questão de prospecção. Eu digo que o senhor pega a gente da mão e mostra o caminho a ser seguido ali, né, professor? Então, fez toda a diferença, fez total diferença na minha prática. Não, que bacana, Pedro. Eu fico feliz de saber isso, porque o sucesso de vocês, gente, na verdade é a minha maior felicidade, porque a minha dedicação à docência, ao ensino, é justamente para ajudar a transformar vidas. Eu quero contribuir com a formação de vocês, que vocês cresçam, e obviamente a minha vocação como defensor público envolve isso, porque vocês, na advocacia bancária, não só recebem honorários, vocês cumprem um propósito social muito fantástico, que é ajudar essas pessoas que estão literalmente Uhum. destruídas pela relação bancária, porque a pessoa chega às vezes no escritório devendo mundos e fundos para o banco, não sabe como sair da Uhum. dívida, algumas com pensamentos suicidas. Então, o advogado bancário ele cumpre um papel social muito importante. Né? Então, isso coincide muito com o que eu faço na Defensoria Pública, né? Que é ajudar pessoas. Então, eu fico muito feliz de ver esse resultado positivo seu lá. Pedro, e nessa questão que a gente está falando aí de produtos bancários, que a gente tem múltiplas possibilidades, uma questão que eu falo que é importante, né? Não basta também oferecer só o produto. Se você não souber explorar ele na hora de vender, você não Uhum. consegue nem vender o produto. Eu não sei se você percebeu essa necessidade de, por exemplo, quando eu vou apresentar os produtos do meu. Travou? Voltou, né? Voltou?
Voltou. Voltou. Quando eu vou oferecer um produto bancário para o meu cliente, se eu não consigo nem explicar ele para o cliente, dificilmente eu consigo fechar com esse cliente. Você Uhum. sente isso na prática? Com certeza, professor. Faz toda a diferença saber o que está falando, né, professor? Faz toda a diferença saber o que está se vendendo. E isso o cliente não precisa nem ser expert, porque ele sente quando o advogado fala com certa propriedade e quando o advogado está ali se aventurando, né? Então, eu noto que sim, que a questão da venda, em si, ela faz a diferença total, porque, principalmente assim, né, professor, naquele cliente que é o cliente que vem do tráfego pago, digamos Uhum. assim, é um cliente que ele não te conhece. Sim. Então, se tu não tiver uma conversa assertiva e que tu demonstre o que tu sabe, o que tu está falando, bom, pode ter certeza que aquele cliente ele vai dizer ou que vai falar com a esposa ou com o marido ou que vai ver e depois retorna. Então, é de suma importância esse conhecimento, né, professor? Faz toda a diferença em todos os aspectos. Você tocou nesse ponto, eu achei interessante você falar isso, sabe? Que às vezes eu recebo alguns directs falando assim, mas no digital eu não consigo fechar nada, é muito difícil fechar cliente no digital. Eu tenho muito direct nesse sentido, sabe, Pedro? As pessoas ficam com essa cláusula de barreira na vida delas que não conseguem Uhum. fechar. Mas também a gente tem que fazer uma autorreflexão, criar autorresponsabilidade. Certeza. Será que o problema de não fechar não é a lead que chega, e sim a sua forma de apresentar o produto bancário para o cliente? Esse é um ponto que a gente precisa Perfeito. refletir. Por exemplo, na fraude Pix, eu vejo que se você não tiver o domínio do que você fala, o cliente vai embora. Uhum. Ele vai embora, porque assim, ele já está numa situação que ele foi vítima. Primeiro que ele tem vergonha de contar que ele foi vítima. Exatamente. Né? Ele morre de vergonha de contar. Então você tem que ter aquela empatia no tratamento. Você tem que ser um atendimento humanizado. Você não pode ser aquele atendimento Perfeito. empresarial seco, frio, gelado. Uhum. Né? Ele já está fragilizado. Perfeito. E segundo, ele está desconfiado até da sombra dele, porque ele foi vítima de um golpe. Ele já vai com o pé atrás. Se o Uhum. advogado começar a titubear ali na hora de fazer bater o pênalti, ele vai sair fora É. tranquilamente. Então a fraude Pix tem muito isso. E a Blocklist também. Porque hoje, infelizmente, a gente tem de outro lado e essas assessorias, que não são advogados, tá, gente? Não estou aqui para falar. Tem umas assessorias de cobrança, de recuperação de crédito. Tem bons profissionais em toda essa área, mas tem alguns aí que judiam do consumidor, prometem Bah. mundos e fundos, e aí no final das contas o cara sai. Se você que atua com financiamento de veículo, deve receber respingo disso. Que são aquelas pessoas que receberam a orientação, para de pagar que a gente vai resolver seu Uhum. problema e tal. No final das contas, ele pagou para a assessoria, não resolveu nada e ainda ficou sem o carro. Não é isso que acontece? Exato. É. Direto, professor, direto. Vem aquela lead, né? Aquele cliente machucado, judiado, e é bem como o senhor falou, assim, a gente tem que ter, né, a empatia de entender o que se passa por detrás daquele carro apreendido, né? Qual é a história? Não é só um carro apreendido. O que se passa por detrás daquelas 3 parcelas que não se pagou? Então, há essa necessidade de humanizar esse atendimento, né, Sim, professor? Há essa necessidade de conectar com o seu cliente. E isso faz parte até para que ele se sinta à vontade, para que ele se abra contigo. Então, há essa necessidade, sim. E eu acho de suma importância essa conexão. Porque, volto a dizer, claro que hoje a advocacia, o escritório ele tem que ser visto como uma empresa, sim, mas a venda ela tem que fazer sentido para o cliente também, né, professor? muito. E essa é um aspecto que eu acho muito interessante do direito bancário, porque é uma área que tu consegue agregar valor de forma muito rápida ao cliente, né? Porque daqui a pouco vem aquele cliente, como o senhor falou, pô, o cara está lá sem dormir, a cabeça já está totalmente transtornada, e tu consegue reverter um quadro desse, nossa, o cara fica teu amigo e vai te indicar e faz bem, né, professor? Tanto para o cliente quanto para nós que estamos aqui degladiando, tentando combater essas abusividades.
velocidades, essas coisas todas. Então, é importante entender a história por detrás da venda, né? Do produto que chega até ti. Então, eu acho que é muito isso, o direito bancário ele nos Não, proporciona. isso é interessante. E você tocou no outro ponto que eu queria até comentar, acabei esquecendo, agora lembrei de você. Você tocou num ponto que você perdeu oportunidades quando você atuava no previdenciário, né? O previdenciário é uma área muito grande. Eu julgo que hoje o previdenciário com o direito bancário são duas áreas assim que elas estão muito conectadas mesmo. Um cliente do previdenciário nunca pode passar batido no bancário, nunca, porque sempre vai surgir oportunidade por trás ali. E eu tenho recebido muitos alunos, sabe, Pedro, que são do previdenciário, não é que eles estão migrando necessariamente de área, eles estão colocando um braço no escritório. Uhum, Contratam um profissional, qualificam o profissional para abrir um braço novo no escritório. Porque, gente, pensa o seguinte: uma prospecção hoje, no tráfego pago, tem valor, tem custo por trás. Você sim. paga por cada lead que você está ali. Tem o CAC, né, que a gente chama, né, que é o custo de aquisição do Uhum, cliente. E aí exato. pode ser baixo, alto, o CAC do seu escritório. Agora veja o seguinte: você no CAC trouxe um cliente do previdenciário com um custo só. Você sem gastar mais nenhum real, você Uhum, consegue trazer esse cara para o bancário. E aí, às vezes, a perfeito. gente está deixando essa oportunidade de ir embora, passar, né, sem fazer esse braço no seu escritório ali, mesmo que você não seja especializado. E aí Uhum, hoje você consegue implementar isso. Se você organizar o seu escritório, consegue implementar o braço do bancário ali, paralela ao previdenciário, né? Eu tenho conversado com alguns amigos perfeito. que são advogados previdenciaristas, eles têm buscado abrir esse braço no escritório, porque é uma oportunidade de você baixar o custo, porque veja, você fechou o Uhum, previdenciário e ainda fechou o bancário, o CAC cai, porque naturalmente você tem mais exatamente. processo, né? No final das contas você vai ter Uhum, mais honorários envolvidos. Então você precisa ter essa visão, não só no bancário, outras áreas também te possibilitam isso, mas o previdenciário é claro. muito forte, né? Você tem feito aí, todo cliente agora previdenciário faz essa jornada? Também tem essa jornada do guerreiro, né? E também uma coisa que eu tenho feito, né, professor, é a retomada daqueles clientes anteriores, né? Então, hoje a gente apresenta um PDF para eles, faz toda aquela questão, né, de contato com o cliente, e falando da eventuais possibilidades que haveriam, e a gente tem tido muito êxito nessa questão também, né, o follow-up, né, que é o que Sim. chamamos. Então, a gente tem conseguido, sim, até nesse aspecto, houve essa mudança também, né, em decorrência do direito bancário. Então, hoje a gente tem conseguido prospectar dessa forma também os Isso, clientes quanto isso os clientes é um outro previdenciários. ponto. Eu falo, gente, o direito bancário ele nunca vai ter fim. As pessoas falam, a advocacia bancária está saturada, não tem mais espaço. Gente, a gente nasce e morre, né? A gente nasce, cresce e morre devendo para o banco. Até para enterrar alguém hoje, Exato. às vezes você tem que fazer um empréstimo. Porque é tão caro você pagar um Exatamente. túmulo ou cremar ou fazer o funeral que a pessoa faz um Exatamente. empréstimo ali para morrer. Até para morrer tem que ter um relacionamento bancário. Como diz o outro, até morto ontem estava fazendo empréstimo, né? Então, Você viu aquilo? Meu Deus do nossa, céu. que absurdo. É até morto. Olha, É. não, até morto. Então, Exatamente. é uma situação assim que todo mundo passa por uma relação bancária. Hoje não tem como, vai desde a população em situação de rua até o mega empresário, né, que tem relação. E a Exatamente. relação multicontratual. Ela é multicontratual, não tem como. Então você tem que entender isso, que o direito bancário não é o cliente bater e você ser aquele advogado cara crachá, né, que a gente tinha o Severino lá É, do programa que tinha na exato. TV. Cara crachá, não é isso. É você realmente guiar a conversa. É um outro ponto que eu julgo fundamental. Não é o cliente que tem que ficar te perguntando o tempo todo. Ele vai tirar Uhum. dúvida? Você vai. Perfeito. Mas é você que tem que guiar ele para mostrar as oportunidades. Se você não falar, ele não vai deixar você falar. E você não vai conseguir mostrar as oportunidades. Eu acho que isso Perfeito. é determinante aí no atendimento ao cliente. Então, nesse produto bancário, você tocou nesse ponto dos clientes, né, que é o remarketing que a gente pode fazer e trabalhar. Uhum. Gente, Blocklist permite praticamente remarketing com todos os seus clientes que você teve revisional, né? Todos Perfeito. os clientes a Blocklist tem. E não só revisional, ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, ações anulatórias. Então você às vezes deixa passar a oportunidade da Blocklist porque você não conhece o produto.
né? E está aí à disposição Exatamente. para vocês que foi gratuitamente. Eu fiz o curso, soltei e-book, soltei modelo de petição para que o pessoal aproveite essa Nossa, oportunidade, completo. né? Só com a Blocklist você já consegue faturar uma grana razoável e com certeza paga o curso só com curso gratuito, só com material. Bah, com certeza. Sem dúvida, professor. Sem dúvida nenhuma, assim, sem dúvida alguma. Tudo que é entregue ali na blocklist, olha, só não faz quem não quiser mesmo, assim, porque está totalmente disponível. E eu sou um que ingressei na ABD por através da blocklist. Sim, não, é um produto que eu falo porta de entrada, sabe, Pedro? Há tanta fraude Pix quanto a Blocklist, por que que eu faço eventos, né, gratuitos, distribuo e-book sobre isso, distribuo modelo de petição, as notificações? Porque para mim é a grande porta de entrada da advocacia hoje que a gente tem no cenário atual. Sem dúvida. Eu não dependo de Sem domínio dúvida. revisional profundo, porque quando a gente fala de revisional hoje, a gente tem um requinte a mais de conhecimento. E, Uhum. e eu não dependo de cálculos revisionais. Outras matérias eu Perfeito. preciso desse cálculo. Então eu consigo entrar, ter um faturamento razoável com esses dois assuntos, Uhum. né, que é Blocklist e Pix, e com isso você vai crescendo a sua esteira de produtos. Você entra, faz o Sem curso, dúvida. consegue crescer aí a carteira de produtos e realmente mudar o patamar da advocacia. Financeiramente falando, não só Totalmente. de crescimento pessoal, né, mas o crescimento Uhum. financeiro, que é importante. A gente não pode falar que ninguém visa dinheiro. Todo mundo tem que visar dinheiro. Não, É claro que natural, a tem. gente não pode ser hipócrita, né? Exatamente. Não dá para falar, não, eu vou viver de amor. Não, isso não existe, né? Não dá. Acho que travou. Voltou, Pedro? Deixa eu ver, enquanto o Pedro volta. Então, pessoal, é muito importante vocês pensarem sobre isso. Enquanto o Pedro está voltando aqui na live, lembrar vocês, amanhã é o último dia para vocês se matricularem no nosso curso da Advocacia Bancária Diferenciada. Tá? Basta tocar no link na minha bio e fazer a sua matrícula Ah, lá. Tem condições de pagamento parcelado para vocês entrarem para o time da ABD. Voltou ou travou? Travou? Acho que travou. Pedro, tenta entrar e sair de novo. E aí eu te chamo aqui de volta, porque daí você consegue fazer. Então, pessoal, é importante você conhecer todos os produtos. Você tem condições de realmente mudar a sua advocacia em qualquer área que você estiver, em qualquer área, entrando para a advocacia bancária, com a esteira de produtos, eu falo, um cliente bancário, ele nunca será um cliente de uma só ação. Na verdade, você, com o direito bancário, você tem a oportunidade de ter aí múltiplas possibilidades com um só cliente. Então, é muito importante mesmo, tá? Vocês fazerem. confiamos, Voltou, né? professor. São Confiamos. os bancos querendo derrubar a gente aqui. Ah, com certeza. São os bancos. Dia de quinta-feira eles atormentam a É internet. normal, é normal. Gil, Pedro. Mas assim, eu tenho um compromisso com todos, Pedro, de tentar fazer uma live ali por volta de 50 minutos a uma hora, para respeitar também o tempo das pessoas que estão assistindo, que querem assistir o replay, o seu tempo, que eu sei que você também tem os seus afazeres aí. E só tenho a agradecer. Que conversa gostosa que a gente teve hoje. Bacana conhecer mais o seu trabalho no dia a dia. E eu espero que nós consigamos fazer mais lives, outras lives que você quiser de outros assuntos específicos. Né? A gente tem feito Com essas lives com os certeza. alunos e a gente tem feito esses convites para que vocês, né, entrem no cenário de fazer live, quebrar paradigma. Esse momento é muito importante. As pessoas às vezes ficam com vergonha de fazer live. Não, a gente tem que quebrar essa barreira e entrar de frente nesse mundo digital. Aí você já está fazendo esse trabalho, mas eu quero que você tenha mais aí, né, sucesso, mais, né, resultados financeiros na sua advocacia. Pedro, e para a gente ir para os nossos, né, minutos finais, se você puder falar, né, se a advocacia bancária, o que que ela impactou, se você teve ganhos financeiros, pagou o curso, não pagou, se tem que reclamar, aqui é o saque do DBD. Agora é a É o hora. saque. Vamos lá. Não, professor, primeiramente, assim, né, eu não tenho como não agradecer pela oportunidade e por tudo que o senhor nos entrega. Quem puder e tiver a oportunidade, eu super aconselho, façam de olhos fechados, assim, ó, porque com certeza vai ser um divisor de águas na carreira dos colegas, assim como foi na minha. Eu digo que tem o Pedro antes e o Pedro depois da BD. Então, assim, ó, façam, vocês não vão se arrepender.
professor, e não por estar na frente dele, mas é um cara que ele se dedica, ele entrega. Eu, particularmente, eu sou um aluno que incomodo bastante ele no direct ali, e às vezes em horários inoportunos, e ele, assim, ó, sempre solícito. Então, façam, vai fazer muita diferença. Vocês vão ver a imensidade de oportunidades que se tem dentro do curso. Então, assim, ó, super indico, sem dúvida alguma. E tenho certeza que vai agregar na carreira do colega, sem dúvida alguma mesmo. Obrigado, viu, Pedro? Eu tenho a agradecer. E o pessoal está perguntando aqui de novo, está aberta assim a matrícula, mas só até amanhã, tá, gente? Aproveita, toca no link na minha bio, vá lá, fala com o time do suporte, tem opções de parcelamento ali no cartão, então vocês têm a condição de entrar e pagar o valor mensal aí que vai se pagar, com certeza, no primeiro, segundo mês você quita já o investimento, com certeza. Professor, só para deixar, o meu curso, eu consegui pagar ele com a Blocklist, que foi um curso que o senhor disponibilizou de forma gratuita. Então, assim, por aí a gente já tem noção do que é, né, a entrega que se tem, né, nesse curso aí. Então, façam, vale a pena, consumam produtos do professor, é sempre muito instrutivo e de forma muito leve, né? Então, super indico, super indico. Feliz de saber, viu, Pedro? E quem não segue o Pedro, ó, clica aqui, passa a seguir ele também, porque vocês vão aprender bastante lá sobre a advocacia bancária, sobre o trabalho que ele faz, esse atendimento. E aí, Pedro, também fica aí a minha provocação para você, né? Fazer lives, eu acho que é importante você trabalhar com isso. Você fala super bem, tem desenvoltura. Eu acho que isso é importante para o crescimento profissional, para as pessoas te conhecerem. Acaba que, e é uma coisa que às vezes as pessoas têm vergonha, Pedro, de número de pessoas participando da live. E eu gosto de estudar minhas métricas. Por incrível que pareça, a métrica de live ao vivo ela é baixa, mas a visualização de replay é altíssima. Porque nem sempre as pessoas hoje têm tempo de estar ao vivo contigo. Então, não fique com vergonha, com medo de estar ali ao vivo. Ah, eu vou estar com pouquíssimas pessoas. Não, gente, se tiver um, não interessa. É um que pode, inclusive, virar o seu cliente. Tá? E o replay, ele vai chegando, vai subindo, vai chegar a um ponto de ter muitas visualizações. Vocês, por exemplo, se fizerem um vídeo que alcance 1.000 pessoas, gente, nem se você fosse o maior carteiro do mundo, você entregaria 1.000 convites em 5 dias. Perfeito. 1.000 cartões. Você não faria isso. Pense você, 1.000 pessoas numa sala de aula. Você lotaria qualquer auditório hoje no Brasil que tem aí uma estrutura de médio porte. Você lotaria e às vezes nem caberia num auditório desse. Então, 1.000 pessoas são realmente 1.000 clientes potenciais que você pode ter na sua vida. Então pense nisso, para de que essa história de barreira, não vou fazer porque tem pouca visualização. Ah, vou ter só 500. Gente, 500 pessoas. Você imagina se metade daquilo ali virar seu cliente, né? Metade virou seu cliente, você já faturou aí no mínimo no mínimo 3 dígitos, no mínimo. Então, é algo que você precisa refletir sobre isso e quebrar essa crença limitante que você tem aí na sua cabeça, né? O pessoal precisa romper essa barreira, tá? Pedro, agradeço muito, tá? Fica aí a Advocacia Bancária Diferenciada, o meu Instagram aberto para mais espaço, mais debates. Eu estou com um projeto novo em breve, vocês vão ficar sabendo aí de coisas novas que vão rolar por aí. Vem novidade por aí. Eu só quero que vocês anotem a data, dia 23 de maio. Vem novidade aí pegando fogo. A coisa vai ferver. Tá? Coisa boa aí, de novo, professor. Mais coisa boa. Vem coisa boa, um projeto que vai realmente mudar qualquer paradigma que a gente já viu. Se quem gosta da ABD vai se surpreender aí com o cenário. Então, faça a matrícula, mas tudo que a gente faz aqui é voltado ao aluno. Então, a ideia é que quem seja aluno seja sempre privilegiado nessa história. Quem foi aluno da ABD e entrou para busca e apreensão teve um tratamento completamente diferenciado no começo ali. Totalmente. Um valor, né, não é nem preço, como diz o outro, ali irrisório do que foi o curso. Né, e que eu estou gravando ainda o curso da ABD. Toda semana eu entrego uma aula nova de busca e apreensão. Já estou na 24ª aula, ontem eu gravei a 24ª aula, e eu acredito que a gente vai chegar por volta de 50 aulas no curso de busca e apreensão. Ótimo. 50 aulas total. Assim, a minha métrica de cálculo de aulas
São 5, vai dar mais ou menos umas 50 aulas. Então vai ser um conteúdo realmente diferente para vocês. E essa novidade vai vir por aí. Eu quero fazer collab com vocês de posts de conteúdo. Acho que a gente precisa fazer essa interação com vocês. Tá? O meu Instagram está a serviço dos alunos. Um grande abraço, Pedro. Se quiser fazer as últimas considerações aí, fique à vontade. Professor, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade, né? Mas principalmente também agradecer o incentivo que o senhor nos dá, né? Com a forma que nos é passado a questão das matérias, a sua paixão, ela acaba nos influenciando. Então, eu sou extremamente grato ao senhor por não só ter mudado a minha advocacia, mas também como a vida dos meus familiares. Hoje em dia, a gente vislumbra coisas que até então não se tinham. Então, só tenho a agradecer ao senhor mesmo, assim, por tudo, pela dedicação, pelo empenho, pelo carinho de sempre. E que possamos aí, que seja a primeira de várias, e só gratidão mesmo pela Com oportunidade. certeza. Extremamente agradecido, extremamente lisonjeado pelo reconhecimento. Isso só nos mostra que a gente está no caminho correto. Com certeza, tá? E eu tenho buscado selecionar justamente os alunos que têm se destacado, que têm se empenhado. Não é só simplesmente, né, ser aluno. Pessoas que eu vejo que se dedicam realmente ao direito bancário, querem fazer diferença na vida das pessoas. Então, a gente tem trabalhado com isso. Tá bom, Pedro? Muito obrigado. E a todos que estiveram comigo aqui, muito obrigado também. Uma excelente semana. E só um aviso final. Amanhã eu estarei em Goiânia. Hoje eu estou em Brasília, eu vim tratar de uns compromissos pessoais aqui. Amanhã eu estarei em Goiânia no 3º Congresso Goiano de Direito do Consumidor para falar sobre fraudes bancárias. É o evento presencial. Quem for de Goiânia e região, tá aí aberto o convite para vocês também. Um grande abraço a todos vocês. Aproveite. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Abraço.